Hoje eu vou te mostrar, com psicologia prática e passos diários, como sair da energia de carência e entrar na sua própria força. Quando você para de implorar e se escolhe, a dinâmica muda. Ele sente, ele percebe, e é ele quem começa a correr atrás. Fica comigo até o fim. Eu sei como é olhar para o celular como quem observa uma janela acesa do outro lado da rua. Você diz para si mesma que não vai mandar mensagem, que já entendeu o recado, mas o peito aperta, a mão coça e a cabeça inventa justificativas lindas para um oi fora de hora. Eu também já passei por isso. A gente confunde amor com insistência, cuidado com controle, presença com vigia. E no fundo, o que lateja não é amor, é medo. Medo de perder, de ser trocada, de não ser suficiente. É nessa hora que muitas de nós começam, sem perceber, a implorar. Nem sempre com palavras. Às vezes imploramos com o olhar que pede migalhas, com os planos que giram apenas em torno dele, com o silêncio que espera o som do telefone para poder respirar. Imploramos com a agenda flexível demais, com o tanto faz que engole vontade, com o topo tudo que entrega poder. E a verdade é dura, mas libertadora. Toda vez que a gente implora, abandona a própria voz do lado de fora da porta. Foi num domingo à noite que caiu minha ficha. Eu estava ali, inventando motivos para mandar mais uma mensagem, quando percebi que aquilo não era sobre ele, era sobre mim. Sobre a minha dificuldade de sustentar a própria presença sem a resposta de alguém. Sobre a vergonha de ficar no vazio por algumas horas e ainda assim me sentir inteira. Naquele instante, entendi algo que mudou minha vida. O desejo não mora no excesso, ele respira no espaço. E quem cria esse espaço é a mulher que se escolhe. Não é jogo, não é fingimento, não é orgulho. É higiene emocional. Quando você limpa a energia de carência, o outro sente a mudança no ar, como quem abre a janela depois de muito tempo. Ele pode não saber explicar, mas percebe. Ela não me pede mais permissão para existir. Em psicologia prática, a gente fala muito sobre regulação emocional. Traduzindo, é aprender a atravessar as marés internas sem se jogar no mar do outro. O primeiro passo é simples de dizer e desafiador de fazer: respirar antes de agir. Quando bater aquela vontade de ir atrás para aliviar a ansiedade, faça o oposto. Pare. 3 respirações profundas. Coloque a mão no peito. Pergunte-se: o que exatamente eu quero sentir com essa mensagem? Se a resposta for alívio, não mande. Alívio é analgésico. Amor próprio é tratamento. Alívio dura minutos. Amor próprio muda a rota. A segunda pergunta é ainda mais poderosa. Eu estou me escolhendo agora? Se não estiver, pause. A pausa é uma forma de respeito por si, e respeito é afrodisíaco. A energia de quem se respeita cria fronteira, e fronteira clara acende o desejo do outro sem você precisar acender nada. Eu me lembro de uma amiga, a Ana, que vivia num ciclo de vai e vem exaustivo. Ela se dizia intensa, mas no fundo estava sempre em estado de alarme, correndo atrás de prova de amor. Um dia, a Ana decidiu fazer um experimento por 7 dias. Nada de procurar, nada de cutucar rede social, nada de indireta, nada de você sumiu. Em vez disso, ela se propôs a 3 hábitos: movimento, criação e conexão. Caminhar meia hora por dia para descarregar a ansiedade. Criar algo pequeno diariamente, nem que fosse reorganizar um canto da casa. E se conectar com uma amiga para conversar sobre qualquer assunto que não fosse ele. No 3º dia, a Ana me ligou surpresa. Eu ainda penso, mas minha cabeça não manda mais em mim. No 5º, ela riu. Você acredita que ele escreveu? Estranhou meu silêncio. E no 7º, ela disse a frase que eu nunca esqueci. Eu descobri que gosto da minha companhia. O que mudou? A energia. Quando a Ana saiu do papel de vigilante emocional e voltou para o próprio corpo, o sistema parou de apitar. E ele, do lado de lá, sentiu a ausência da perseguição como quem sente falta do barulho de um ventilador à noite. O silêncio vira assunto.
A calma vira mistério. O mistério vira movimento. Sei que você pode estar pensando, mas e se eu perder? Perder o quê, meu amor? O que depende de você se encolher para caber nunca foi seu. O que exige implorar não sustenta futuro. O que só aparece quando você cede não aguenta a luz da sua verdade. Eu não quero que você suma, bloqueie, invente frieza. Isso é máscara e máscara sufoca. O que eu quero é que você se veja com os seus próprios olhos. Que pare de se vender barato. Que pare de achar que o amor é um balcão de trocas. Que entenda que a sua presença é um território sagrado. E território sagrado tem porta, janela e chave. Quem entra aprende a tirar o sapato. Não porque você mandou, mas porque a atmosfera pede silêncio e cuidado. Existe uma virada muito bonita que acontece quando você para de implorar. Você começa a ouvir. Não a voz dele, a sua. A voz que diz, hoje não, quando você está cansada. A que diz, eu mereço um encontro com a minha própria vida, quando a carência lateja. A que diz, eu fico, quando você quer fugir de si. Essa voz é magnética. Ela endireita a postura, organiza a casa, ilumina o olhar. E aí sim, curiosamente, o outro percebe. Ele percebe que algo mudou e pela primeira vez precisa decidir se levanta do sofá afetivo e caminha até você. Sem empurrão, sem pista, sem roteiro. A decisão passa a ser dele. E você, enfim, volta a ser sua. Quero que você imagine uma cena muito brasileira. Uma festa de fim de tarde, luz amarela, gente conversando, música baixa. Você entra, não para ser vista, mas porque você quis ir. Seu vestido não pede licença, ele apenas acompanha o seu corpo. Você ri com as amigas, fala de trabalho, de um livro, da receita de bolo que deu errado e ficou gostosa. Seu celular toca, vibra, apita e você não corre. Ele fica na bolsa como quem aprendeu que nem todo som é chamado. Essa imagem vale ouro porque mostra o que é a verdadeira presença. Você, em primeiro lugar, sem alarde, sem desculpa. A presença que se escolhe é a que acende a curiosidade legítima do outro. É a diferença entre me nota, por favor, e eu me noto e isso basta. Existe um fundamento psicológico por trás disso que eu gosto de traduzir como valor percebido. O que é cuidado e tem limites cresce de valor. O que é abundante e sem filtros vira ruído. Não se trata de fazer charme, trata-se de fazer escolhas. O charme pode manipular por uma noite. A escolha educa por uma vida. Então vamos para a prática, porque eu quero que você sinta no corpo essa virada. Primeiro, a regra da agenda digna. Nada de largar o que já estava marcado por um convite em cima da hora, sobretudo quando esse convite vem de quem some e aparece conforme a maré. Mulher que se escolhe honra a própria agenda. Mas Maria, e se eu quiser ir? Quer ir? Ótimo. Reagende o que é seu com você e nomeie essa escolha. Hoje eu escolhi o encontro. O segredo é que até a exceção tem consciência. Quem vive correndo para caber no encaixe do outro não sabe dizer não. E quem não sabe dizer não nunca disse sim de verdade para si. Segundo, a regra da comunicação limpa. Quando sentir vontade de mandar aquela mensagem para aliviar a angústia, escreva primeiro para você. Pegue um caderno e despeje tudo. Diga, eu queria que você estivesse aqui. Eu sinto sua falta. Eu me sinto insegura quando você some. Leia, respire. Agora pergunte, o que disso é meu de cuidar? Talvez seja a sua tendência de se apressar no começo. Talvez seja a sua carência antiga pedindo colo. Talvez seja só saudade. Cuidar do que é seu antes de oferecer qualquer coisa ao outro é um gesto de maturidade que muda destinos. E quando decidir falar, fale como mulher adulta, não como menina. Em vez de você nunca me responde, tente. Eu preciso de presença para me envolver. Se não é o momento para você, prefiro me afastar. Não é ameaça, é fronteira. E fronteira é convite para o outro decidir se quer atravessar com cuidado ou voltar para casa. Terceiro, a regra do corpo em dia.
O corpo é o seu primeiro relacionamento. Quando o corpo está esquecido, a mente inventa demandas para ocupar o vazio. 3 decisões simples transformam essa dinâmica: mover, nutrir, descansar. Mover, nem que seja 10 minutos de alongamento olhando o céu. Nutrir, escolhendo comida que te dá energia e não apenas conforto momentâneo. Descansar, indo para a cama com carinho, sem maratonar a ansiedade até tarde. A mulher que dorme, se alimenta e se move, começa a dizer não, com a delicadeza de quem sabe que sim é sagrado. Essa energia é tão percebida quanto um perfume no elevador. Quando você pratica esses pilares por poucos dias, a paisagem muda. E sim, muitas vezes ele percebe. O que acontece do lado de lá? O cérebro humano adora previsibilidade. Se você sempre correu, ele aprendeu que você corre. Se você sempre cedeu, ele aprendeu que você cede. Quando a sua resposta muda, o sistema do outro perde a bússola. Ele pensa: ué, cadê aquela mulher que ficava disponível? E esse estranhamento, muitas vezes, acende uma faísca de desejo. Não é porque você fez joguinho. É porque você voltou para o lugar de origem do desejo, a sua própria vida. O desejo do outro nasce quando você está ocupada vivendo. É por isso que a mulher que se escolhe não precisa gritar. Ela simplesmente respira, e o mundo se organiza ao redor. Eu sei, você pode dizer: Maria, mas ele foi frio, sumiu, machucou. Eu não estou romantizando a negligência. Amores mornos não merecem altar. Meu convite aqui não é para esperar nada de quem te confunde. É o oposto. É para tirar esse poder da mão dele e devolver para a sua. Quem tem poder não implora. Quem tem poder escolhe. E escolher, às vezes, é encerrar. Encerrar doendo é mais digno do que continuar se diminuindo sorrindo. A sua inteireza vale mais que qualquer quase. Quando a gente se trata com essa dignidade, 2 coisas acontecem. Ou ele se levanta e encontra o caminho até você com presença e consistência. Ou a vida abre espaço para quem já está pronto para te encontrar onde você está. Deixa eu te contar uma história que me acompanha como um farol. A Júlia, mulher cheia de graça, riso fácil, coração em festa. Conheceu um rapaz magnético, daqueles que falam bonito e somem com a mesma velocidade. Ela entrou na dança e no começo parecia filme. Depois, virou espera. A Júlia percebeu que tinha deixado de ouvir música para ouvir notificação. Foi aí que ela fez a virada. Não foi teatro, foi decisão. Ela disse para si: eu não vou retirar de mim o que eu quero receber de alguém. Em vez de reduzir o mundo ao humor dele, ela expandiu o próprio. Voltou a cantar no banho, resgatou o curso de cerâmica, marcou o almoço com a tia que sempre a fazia chorar de rir. E manteve a comunicação limpa. Quando ele aparecia, ela dizia com calma o que precisava. E quando não vinha, não saía colecionando sinais obscuros. Em poucas semanas, o que parecia impossível aconteceu. O rapaz começou a puxar assunto de verdade, não apenas migalhas noturnas. Ele sentiu que a Júlia tinha parado de implorar, sem nunca ter implorado em palavras. Ela simplesmente parou de se abandonar. Por que isso acontece? Porque a energia de quem se escolhe mexe com algo muito primário na psique. A previsibilidade dá sono, o mistério dá vontade. E o mistério saudável não é esconder, é se ocupar. É ter uma vida tão preenchida de si que o outro, se quiser entrar, precisa vir com os 2 pés, não só com a pontinha do dedão. A vida pede presença inteira, metade não sustenta. E eu sei que metade às vezes parece melhor do que nada, mas esse melhor que nada cobra juros altos. Ele corrói a autoestima, reduz sonho, adoece a pele da alma. Quando você diz, eu não sou plano B, não é arrogância, é higiene. Higiene tira o mofo, deixa a casa cheirosa, convida o novo. Vamos falar de 3 microdecisões que valem mais do que 1000 conselhos. A primeira, parar de redigir mensagens na sua cabeça como se fosse advogada do amor. Entenda, quem quer fica claro. Se você precisa interpretar parágrafos imaginários para se sentir segura, é porque já está insegura demais. A segunda,
Transformar a checagem do celular em ritual consciente. 2 vezes por hora enquanto estiver em tarefa, não a cada 2 minutos. Você não é plantonista do afeto alheio. A terceira, praticar o sim para a vida real. Aceite o café com a amiga, o convite da sua irmã para caminhar, o curso online que você vem adiando, o banho demorado com esfoliante que te dá prazer. Quando o corpo reencanta com o cotidiano, a mente desapega do teatro do drama. E o que acontece com ele nesse processo? Às vezes, nada. E tudo bem. Você não está fazendo isso para ele se mexer. Você está fazendo isso para você se encontrar. Outras vezes, acontece o previsível. Ele volta. Volta curioso, volta cuidadoso, volta com perguntas que nunca fez. Está tudo bem? Senti sua falta. Queria te ver. A tentação é achar que esse é o momento de correr e abraçar. Respira. Não há urgência no amor. Responda com verdade e limite. Eu gosto de estar com você quando existe constância. Quem quer, entende. Quem não quer, se irrita. E a irritação dele, meu bem, é um radar. Ela te mostra que você salvou tempo, pele e anos de terapia. Talvez você se pergunte, e se eu fizer tudo isso e ele não mudar? Você mudou. E é aí que está a mágica. A mulher que muda a própria energia fica incapaz de aceitar o que antes a machucava. Não por raiva, mas por sobriedade. E a sobriedade, além de linda, é silenciosa. Ela não precisa anunciar, justificar, pregar. Ela vai embora cedo da festa que não tem música. Ela agradece, se despe, fecha a porta com cuidado. E segue. Não é que essa mulher seja fria, ela é quente, mas para quem trouxe cobertor também. Eu quero que você guarde no corpo este pacto. Eu não imploro por atenção, eu cultivo presença. Eu não corro atrás de migalhas, eu me sento à mesa comigo. Eu não faço plantão em porta de coração alheio, eu abro a janela da minha casa e deixo o sol entrar. Isso não te torna dura, te torna responsável pela própria felicidade. E responsabilidade é a forma mais adulta de amor. A vida amorosa não é uma prova que você precisa passar para ganhar medalha. É um lugar de encontro. E encontro só acontece quando 2 presenças se reconhecem. Não tem encontro quando uma presença se dilui para caber na falta da outra. Eu penso muito na imagem de um rio. Quando o rio tenta correr mais rápido para alcançar o barco que foi embora, ele se esparrama, perde força, levanta lama. Quando o rio aceita o seu curso, ele encontra mar. A mulher que aceita o próprio curso, encontra mar. O mar de uma vida que vale a pena, com ou sem aquele homem específico. E é exatamente essa postura que, ironicamente, costuma chamar quem precisa caminhar ao lado. Quero te deixar um roteiro prático de 7 dias para firmar essa energia no corpo. Dia 1. Faxina de notificações. Desative prévias, limite horários de checagem, crie um modo de foco com seu nome. Dia 2. Encontro consigo. 1 hora de algo que te dá prazer sem produzir nada para ninguém. Ler, cozinhar, dançar, plantar. Dia 3. Conversa honesta com uma amiga confiável. Conte o que sente, mas termine a conversa com um compromisso consigo mesma. Dia 4. Corpo em movimento. Caminhe, alongue, respire. Não para emagrecer, mas para habitar-se. Dia 5. Pequenos nãos. Diga não a algo que historicamente você aceita para agradar. Sinta o poder de sustentar esse não sem justificativa. Dia 6. Beleza íntima. Cuide do seu espaço, do seu cheiro, do seu cabelo, da sua pele. Faça isso por você. Dia 7. Comunicação limpa. Se houver algo a ser dito a ele, diga com respeito por si. Se não houver, silencie sem drama. E repita o ciclo. Durante esses dias, observe o que muda. Talvez ele apareça, talvez não. O fenômeno mais importante vai estar dentro, você. Você vai perceber que a ansiedade perde decibéis, que o pensamento obsessivo perde palco, que o medo de perder alguém dá lugar ao medo de perder a si. E esse medo é sábio porque te protege de voltar a implorar. Com o tempo, você vai notar uma coisa curiosa nos encontros.
os homens passam a te ouvir melhor. Não porque a sua voz ficou mais alta, mas porque a sua energia ficou mais clara. A clareza é irresistível. Ela elimina ensaios, corta atalhos tortos, chamusca as desculpas. A clareza te põe de pé. Talvez você ainda guarde um resto de dúvida. E se ele for embora de vez? Se ele vai embora quando você se escolhe, ele nunca esteve. A dor pode vir, claro. Chore se precisar. Abrace uma amiga, coma o bolo, assista a um filme bobo. Mas não volte para a carência como quem volta para uma casa velha, porque conhece o caminho. A casa velha tem goteira, mofo e escuridão. Construa a nova, com janela grande e mesa posta. Quem quiser entrar, vai encontrar luz. E luz não implora. Luz ilumina. Se um dia ele bater na sua porta com presença, consistência e vontade de construir, você vai saber. O corpo sabe, o olhar se acalma, a conversa tem chão, o gesto encontra reciprocidade. É bonito quando acontece, e quando não acontece, é bonito também. Porque a beleza maior é essa: você sentar no seu trono sem pressa, sem plateia, sem precisar provar nada. O trono não te separa do mundo. Ele te lembra que você tem coluna, e coluna firme sustenta abraço, riso, cama, futuro. A mulher que para de implorar não fica sozinha. Ela fica acompanhada de si. E desse lugar, qualquer amor que chegue será parceria, não tábua de salvação. No final das contas, é simples e é profundo. O amor não floresce no terreno da urgência. Ele pede tempo, presença e verdade. Quando você para de mendigar migalhas e começa a oferecer a si mesma um banquete de respeito, você inaugura uma temporada nova na sua vida. Alguns vão se assustar e sair. Outros vão se aproximar e crescer. E você, que é a protagonista desta história, vai continuar. Vai continuar escolhendo, respirando, dizendo sim ao que te honra e não ao que te corta. Vai continuar sendo quem sempre foi, mas agora de frente para o espelho, com a luz acesa e a porta entreaberta. Quem quiser que bata. Você não corre mais. E é justamente por isso que, quando for amor, ele vai entrar.